Tá, Eu vou voltar em alguns segundos, tá? Eu vou lá por um minuto e já volto, ok. mas vai falando aí. Tá, o que se percebe estudando o conhecimento a fundo? Aí aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho. Lembrando que a gente não está insinuando nada. Todo mundo que está na comunidade vai relacionando as funções cognitivas com outras coisas e vai vendo tendências, tá? A gente não está insinuando nada, a gente só está mostrando as tendências que a gente observa estudando os tipos. Relações entre certos tipos psicológicos com transtornos mentais, como o fato de tipos de SI precário, vocês vão entender o que é SI, terem a tendência de ser diagnosticados com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Sim, na comunidade já foi feito, eu já vi um post onde todos os NFPs, INFPs, INTPs e NTPs, e vocês vão descobrir se são ou não, eles todos, não teve um. E eram pessoas que tinham a certeza do tipo, foi verificável. Todos eles falavam que tinham suspeitas, mas a maioria foi diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade. E vocês vão entender melhor isso a fundo conforme a gente vai explicando. Tendências a certos tipos psicológicos apresentarem mesmo fenômenos psicológicos não compreendidos cientificamente. Esse conhecimento, gente, dá para se aprofundar tanto nele, e conforme, se um dia o meio acadêmico se dá a oportunidade de estudar esse conhecimento a fundo, muita coisa vai acontecer, sabe? Vai ser dada uma nova perspectiva de como a mente humana de fato funciona e o que de fato são certas coisas que muitas das vezes, para uma pessoa, para um filósofo, para o cientista entender nas pessoas, acaba que sendo levado há muitas reflexões em vez de entender o que de fato está acontecendo ali, sabe? Que existe algo acontecendo ali, mas que ainda é um tabu para o meio acadêmico. Cada tipo psicológico possui uma capacidade mental de sua natureza, fato que muitas vezes entra em atrito com os atuais ditames da sociedade que cobram os mesmos potenciais de todos. Isso é muito interessante de se falar, lembrando que a gente não vai se aprofundar muito. Mas vocês estão aqui, vocês vão perceber isso, vocês vão se identificar. A nossa sociedade, da forma com que ela está estruturada, ela meio que favorita alguns tipos acima de outros, sim. Na escola, por exemplo, se cobra muito de algo que um tipo mais tem do que outros, sabe? Que geralmente são todos os SJs. A gente que é SJ, por ter a SI alta, a gente tem mais facilidade de prestar atenção em tudo no geral, sabe? Do que outros que têm uma cognição mais alta. Isso é apenas um comentário. Eu não vou me aprofundar tanto nisso porque é algo delicado de se falar. Mas, fora isso, vários outros condicionamentos a gente percebe na sociedade. Isso, de fato, acaba aqui dando preferência para uns tipos do que outros. Vamos lá. Cada tipo psicológico, por possuir justamente formas únicas de captar e interpretar o mundo, são condicionados pela sua própria mente a se agarrar com afinco a certas visões, crenças, filosofias, simpatias e antipatias, algo que poderia ser reconsiderado por essas pessoas caso reconhecessem sua cognição junguiana. O que acontece? Gente, é muito delicado de se falar isso também, mas vocês vão perceber conforme a gente vai avançando nos slides. As nossas cognições junguianas, que são esses mecanismos que fazem a nossa mente funcionar de tal forma, e a gente vai explicar elas conforme a gente vai avançando também, para vocês que estão assistindo, talvez tudo isso que eu esteja falando agora possa soar um pouco complexo. Por isso que é importante vocês acompanharem toda a explicação, porque aonde a gente vai chegar vai fazer vocês explodirem a mente de vocês, e vai valer a pena, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Praticamente as funções cognitivas fazem a gente... manipulam para a gente ter certas visões de mundo. Por exemplo, o meu tipo, ele facilmente acredita em teorias da conspiração. Ou ele facilmente,
como que eu posso dizer? Ele pode ter tendência a desenvolver visões de mundo pessimistas, sabe? Porque isso vem da nossa cognição, e vocês vão entender. Ou seja, e não é só isso. Uma coisa que eu queria falar muito aqui também é que existem certos tipos que, pela mente funcionar de tal forma com a função cognitiva, que vocês vão entender mais pra frente, eles podem ser condicionados a ter um ideal mais conservador, e outros podem ser condicionados a ter um ideal mais liberal. Então, muitas das vezes vocês entram em conflitos, o ser humano entra em conflito, ele gosta de se dividir em dois lados, muitas das vezes porque ele não tem conhecimento da onde está vindo esses comportamentos, sabe? Então é muito fácil julgar as pessoas, é muito fácil querer assumir uma posição, assumir um lado, quando você acha que um lado tá certo e só o seu tá errado, sabe? E esse conhecimento, gente, ele ensina você a você realmente entender os outros. Esse conhecimento não é brincar de entender as pessoas, esse conhecimento é fazer você entender as pessoas de verdade. Por isso que esse é o futuro. Então, ou seja, reconhecer a tipologia junguiana é encontrar a possibilidade de um mundo melhor, do qual a empatia não é esforço, as pessoas reconhecem de verdade, respeitam e superam suas limitações e são livres para buscar suas necessidades cognitivas, sem serem impedidas pelos ditames da sociedade condicionados por condicionamento social. Ou seja, é toda essa manipulação que existe não só na... Isso é cultural. Não é da sociedade no geral, é cultural. Cada cultura tem os comportamentos que eles dão mais importância do que outros. Então, conforme isso vai sendo condicionado, essas tendências, uns tipos vão ficando para trás, não conseguem acompanhar. Então é isso. Algum comentário, Nox, que você tem em relação a isso? Tudo isso? Se eu fosse implementar no que você disse, eu diria apenas que você pode... É claro que a tipologia junguiana independe do que você aprendeu na sua cultura ou como você age em direção à cultura. Existem, acho que, 2 pontos que eu quero fazer. A sua cultura altera como você se comporta, então, é claro, na hora de descobrir o tipo de alguém, a gente tem que levar em conta a cultura, o contexto da pessoa, e é um grande erro cometido a não separação da natureza da pessoa e a criação dela. Ou seja, o que ela nasceu sendo e o que ela se tornou durante a vida. Além disso, a tipologia junguiana pode ser usada como uma forma de quebrar as correntes da sua mente, de perceber o condicionamento social. E eu vou tentar dar um... Opa, tá baixo o áudio? Eu vou falar mais perto, assim, tá bom? Enfim. Tá bom, perfeito. Eu vou tentar dar um exemplo para mostrar como é que isso pode te ajudar. Imagina que você cresceu num ambiente, numa casa, seja qual for o lugar que você cresceu, que dizia que você devia ser de uma forma, você deve ser assim, você deve ser assim. E é claro que nem sempre essas coisas que são exigidas de você são justas. Tem horas que exigem alguma coisa de você da qual você é ruim fazendo. E muitas vezes os tipos mais raros, ou até todos os tipos, isso acontece com todo mundo, não são aceitos ou bem vistos, são julgados exatamente pelas suas fraquezas. E conhecer a si mesmo, sabe? Conhecer a tipologia faz você aceitar a si mesmo mais, porque você entende suas fraquezas, entende aquilo que você realmente nasceu para fazer. A gente tem como literalmente dizer o que você nasceu para fazer com isso, até um certo ponto. Mas é isso que eu queria adicionar. Sim, lembrando que esse nasceu para fazer não é algo... A gente não tá falando de algum propósito, algo metafísico, por assim dizer, né? É algo técnico, por assim dizer. Certos tipos têm tendências a preferirem algo na vida, e vocês vão entender isso mais pra frente também. Pode pular, Nox.